te adorar. Foi que eu nasci.
estamos aqui, tão sedentos de ti. vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, a tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem, então vem, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem incendiar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre, amém.
nós possamos colocar diante dEle tudo aquilo que nós temos apresentado em oração. Senhor, como igreja, Senhor, neste momento, Senhor, crendo na Tua palavra, Pai, que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor aqui está, Pai. Apresentamos a Ti os nossos corações, ó Deus. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, ó Pai, e declaramos, Senhor, que o Senhor é Deus nas nossas vidas, ó Pai. Rendemos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, e queremos entregar a Ti, Senhor, os nossos dízimos e ofertas, Senhor, como glória, Senhor, como aquilo, Pai, que só o Senhor merece, ó Pai. Sabemos, Senhor, que é muito pouco diante do muito que o Senhor tem nos dado, Senhor, mas nós queremos participar da Tua obra, Senhor, ofertando a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, ofertando a Ti, Senhor, os nossos corações, ofertando a Ti, Senhor, o nosso tempo, Senhor. Faz em nós aquela que é a Tua vontade, Senhor. Recebe, Senhor, os dízimos da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, este ministério, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que precisam de cura, Pai, de salvação, de libertação, ó Pai. Alcança, Senhor, aqueles que ainda precisam, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Dá-nos graças, ó Deus, para sermos mensageiros da Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E aceita, Senhor, a nossa oferta física, Senhor, mas também, ó Pai, os nossos corações rendidos diante do Teu altar, para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vem para a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como está para adorar. Vem assim como está diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, Todo joelho se dobrará, mas aquele dia te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, Amém, igreja. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor a todos. Amém. Mais um culto que nós estamos aqui celebrando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que há de fazer. Amém. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estávamos em viagem, voltamos essa semana. Ficamos com saudade de estar com os irmãos aí. Você pensa que não, mas... Puxa, como faz falta, né? Você, né, tantos anos aí, mais de 20 anos nessa casa, mais de 20 anos com alguns irmãos aqui, pastor Jorge, pelo menos, aí me viu crescer nessa casa, né? Não viu crescer não, Jorge? Desde a minha conversão, não me viu crescer não. Dei bastante trabalho para ele, viu, gente? Hoje, espero que eu dê pouco, mas já dei muito trabalho para ele, para a pastora Chile. Tinha cabelo, completei 17 anos de casado ontem, e glória a Deus. Só o Senhor para sustentar tudo isso. Eu brinco assim, mas eu dei trabalho, viu, gente? Nossa, o Jorge já me tirou de cada uma, me aconselhou, fez cada coisa que eu falei, uau, esse pastor aí é abençoado mesmo, porque olha... Não sei se eu teria a mesma paciência que ele teve comigo ou com o outro, entendeu?
Glória a Deus. Amém. Mas a gente não está aqui para falar dessas coisas, a gente está aqui para trazer a mensagem do Senhor. Quero compartilhar aquilo que Deus colocou ao meu coração, tá bom? Então, que nessa manhã você receba, né, essa semente que é a palavra de Deus, no seu coração, possa haver transformação, assim como eu desejo que haja no meu coração também. Amém? Obrigado, Jesus, por esta manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que temos de abrir a Tua palavra, Senhor. Pela liberdade que temos, Senhor, de, Senhor, ouvir a Tua mensagem, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos louvores que nós já entoamos a Ti, Senhor. Neste momento, queremos que o nosso coração esteja aberto para receber a semente da Tua boa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que produz em nós o efeito ao qual ela foi destinada, que produz em nós, Senhor, o fruto qual é desejado para que nós abençoemos também outras vidas, Deus. Transforma todas as coisas, transforma o nosso caráter, nossa maneira de pensar, de dentro para fora, Senhor. Senhor, nós sabemos e cremos, papai, que uma vez transformado, Senhor, outras vidas serão impactadas. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar através da minha vida. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, se você estiver anotando, o título para essa mensagem eu coloquei para sempre. Tá bom? Então, se você estiver anotando, o título dessa mensagem é para sempre. E eu quero começar a falar justamente de uma jornada, e a jornada da vida, tá bom? Que eu quero falar. E o Senhor mexeu muito ao meu coração, falou muito ao meu coração, quando nessa semana, né, eu tive situações muito alegres, mas situações bem tristes ao mesmo tempo, na mesma semana. Então, uma semana intensa, onde eu vivi coisas bem legais, e coisas não tão legais assim. Que coisas legais você viveu, Tiago? Eu tive um tempo gostoso com a minha família em férias, igual eu falei para os irmãos, mas também, né, tive um péssimo retorno ao trabalho, uma recepção não tão bem assim, que me deixou frustrado diante daquilo que eu imaginava. Ao mesmo tempo também eu tive uma notícia do falecimento de um tio meu também, que eu gostava bastante, não tinha tanto contato pela distância, mas que eu amava aquela vida. Então, a vida nessa semana viveu turbulências, altos e baixos, mix de sensações, mix de sentimentos, e aí, nisso tudo, o Senhor veio confirmando ao meu coração algo que Ele já tinha me dito, que a gente vai passar por esse texto. E aí eu pude ver que, na verdade, nós estamos numa jornada, né? Uma jornada da vida. E diante dessa jornada, nós estamos sujeitos a passar por altos e baixos, por situações boas ou não tão boas assim, né? A gente, a cada momento, a cada dia, a gente se depara num cenário novo. E aí, diante desse percurso, a palavra que veio ao meu coração é o que nós temos feito diante dessas situações de alto e baixo, diante desse percurso. Será que o desânimo tem se alojado nas nossas vidas, ou de alguma maneira nós entendemos o desânimo, sabemos que ele vem, mas cremos também que o nosso Deus é poderoso para nos fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? É natural do ser humano, às vezes, infelizmente, desistir dos planos, desistir dos propósitos em momentos de dificuldade. Tiaguinho, por que você está falando isso? Eu vejo isso desde a criação do homem, eu vejo isso desde o começo da palavra de Deus, lá em Gênesis. Pessoas desistindo do propósito e do chamado, né, desistindo porque tiveram situações de desânimo, tiveram situações que elas tiveram que se posicionar de uma maneira e se posicionaram de outra maneira. Se a gente pegar lá em Gênesis, capítulo 2, eu estou na NVT, tá bom? Versículo 16 e 17 diz assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Ou seja, Deus expressamente estava manifestando a sua vontade para Adão e Eva, para que eles estivessem em obediência, cumprindo uma vontade, um propósito de Deus.
que eles estivessem então diante da sua vontade, alinhados na sua jornada de vida, alinhados à vontade de Deus. E o que aconteceu mais para frente? Gênesis 3:6 diz assim: a mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria e lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Então aqui eles deixaram de cumprir um plano perfeito que o Senhor tinha feito para a vida deles, um planejamento, uma jornada tremenda, por um ato de desobediência. E aí, eu imagino que de um versículo que nós lemos até o outro, de um texto que nós lemos em Gênesis 2 até 3, talvez tenha havido desânimo na vida de Eva ou na vida de Adão. Talvez eles tenham pensado: poxa, mas já comemos de todos os frutos, por que esse não? Por que a gente não pode fazer aquilo que a gente quer? Por que a gente não pode fazer com o nosso bel prazer aquilo que é nossa vontade? Então, talvez eles tenham vivido os tempos de desânimo, talvez eles tenham vivido tempos de frustração, e não tenham buscado a Deus como deveria, para saciar nesses momentos de dificuldade ou de baixa na vida deles, né? A palavra de Deus relata inúmeras situações de pessoas que foram não perseverantes nas suas jornadas. A gente vê gente que foi perseverante também, a gente vai falar uma delas aqui, mas gente que não foi perseverante, desistiu no meio do caminho, preferiu não fazer a vontade de Deus, porque falou assim: não, isso daqui é muito difícil para mim. A gente pega o exemplo daquele jovem rico, que se aproximou de Jesus e falou assim: o que eu preciso fazer para te seguir, para herdar o reino de Deus, para estar junto, para viver o teu propósito? Jesus falou assim: larga tudo, vende tudo e pode me seguir. Então a Bíblia narra que aquele jovem aceitou aquilo de maneira pesada para ele, aquilo não era compreensível para ele, e ele acabou desistindo de cumprir o plano daquele o qual ele perguntou. Porque foi o jovem que chegou até Jesus e falou: Jesus, como que eu faço para te seguir? Como que eu tenho um encontro contigo? Como que eu vou junto? Como que eu caminho? E Jesus deu a resposta, e aquilo foi muito pesado para eles. Mas nós entendemos também, assim como está em Eclesiastes 3, que há tempo determinado para todas as coisas. Então, muitas vezes nessa jornada da vida, existe o tempo de chorar, o tempo de se alegrar, o tempo de plantar, o tempo de colher, tudo aquilo que está em Eclesiastes 3. E aí, olhando para isso, eu vejo também que há tempo, no nosso trabalho, há tempo em outras situações, há tempo de se alegrar em algum momento, há tempo de chorar em outros. Isso tudo não faz Deus menor em nada. Ah, Tiaguinho, então há tempo de chorar, Deus não está lá? Não, Deus está lá também. Ah, é tempo de plantar e eu não estou vendo nada, então Deus não está lá? Ele está lá também. A gente não pode imprimir esses altos e baixos da vida a uma responsabilidade do Senhor, porque em tudo Ele está. Nada fugiu do controle dEle. E ao longo da vida a gente percebe que a nossa jornada aqui nessa terra, nesse período, importa. Poxa, Tiaguinho, mas como assim importa? Porque existe uma semente que foi semeada através das nossas vidas e nós podemos, de alguma maneira, semear na vida de outras pessoas. Então, eu quero te dizer que, durante essa jornada da vida, escolha bem as sementes que você semeia. Eu gosto de uma frase, eu falo bastante para o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim: gente, só tem medo da colheita quem não sabe o que planta. Se você sabe a semente que você tem semeado, você não tem medo dessa colheita. Se você plantar uma sementinha de um fruto, entenda que vai nascer exatamente a espécie daquele fruto. Não vai nascer uma outra espécie. Então imagina que você pegou uma sementinha de maçã e plantou aquela semente de maçã. Não espere que nasça banana, laranja ou outro fruto. Vai nascer exatamente aquela espécie. Nessa jornada da vida é importante que a gente saiba e entenda exatamente as sementes que nós plantamos. Porque essa jornada da vida importa, tá bom? E eu falo isso com propriedade porque quando a gente se depara numa situação de falecimento familiar ou algo do tipo, a gente vê o quanto importa.
o quanto nós somos queridos, ou fomos queridos, ou o quanto pessoas se importam conosco e nós também em algum momento nos importamos com elas, marcamos a vida delas. Nessa jornada da vida a gente tem que aprender a não desistir do propósito e do chamado de Deus, porque muitas vezes, por mais que venha desânimo, a gente titubia em algum momento, a gente tem que entender que o chamado de Deus para as nossas vidas é para sempre. O chamado e a vontade de Deus para as nossas vidas é eterno. Ele não é temporal, ele é atemporal. Ele não está num tempo determinado chamado Cronos, né? ou sistematizado por seres humanos, que é o tempo Cronos. Mas ele está no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Então isso importa. Né? A gente vai ver a história de uma personagem aqui na Bíblia que me chamou a atenção, que aprendeu a viver esse processo, essa jornada, aprendeu a ver aquilo que Deus estava movendo, e quando ela não conseguiu ver saída, Deus então deu uma saída e mostrou para ela: eu estou no controle de todas as coisas. Então, se você veio aqui nesta manhã pensando: Senhor, não estou vendo saída, Senhor, essa jornada está difícil, Senhor, eu já não tenho mais vontade de caminhar, eu te digo em nome de Jesus: continue, persevere, porque aquilo que Deus faz é para sempre. A vontade de Deus é para sempre. Ela não vai acabar domingo, meia-noite, segunda-feira já não existe mais vontade de Deus. Ela vai permanecer. Aquilo que Deus começou, Ele é fiel para cumprir, diz a palavra dEle. Ele não vai fazer pela metade, Ele não vai falar assim: opa, agora eu vou sair de cena, se vira, eu não estou mais contigo. Não, muito pelo contrário, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é para sempre. Se a gente ler o texto, vamos lá no livro de Esther, se você puder caminhar mais um pouquinho, ela está depois do livro tem Esdras, Neemias, depois tem o livro de Esther. Se você puder abrir comigo, abra lá no capítulo 1, a gente vai ler um pouquinho do contexto, depois eu quero destacar alguns fatos aqui desse texto. Então, livro de Esther, capítulo 1, versículo 10. Caso você não conheça a história dessa mulher, eu te convido a ler depois, eu não vou ter tempo para dar um contexto maior. Mas livro de Esther, capítulo 1, versículo 10, diz assim: no 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, né? Aí é que ele lista o nome dos 7. Versículo 11, que lhe trouxessem a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Ou seja, nesse contexto aqui, explicando um pouquinho para os irmãos, estava vendo uma festa, essa mulher era muito bonita, e o rei queria apresentar sua esposa para aqueles convidados. E aí quando mandou os eunucos, né, os servos ali chamarem ela simplesmente recusou ir à presença do rei. E recusar ir à presença do rei era motivo de desconsiderá-la ou descaracterizá-la como uma rainha, como uma autoridade. Não chegar à presença do rei era sinônimo de negar aquela autoridade que havia sido concedida. E aí com isso, e o mais grave, é que além dela receber a consequência dessa atitude dela, causou um impacto na vida de outras mulheres. Por isso que eu falo que toda semente importa. Tudo aquilo que nós fazemos ao longo da jornada da vida importa. Por que você está falando isso, Tiaguinho? Se a gente for para o versículo 17 desse mesmo capítulo, por esta atitude, olha o que aconteceu. Mulheres de toda parte começaram a desprezar o marido quando souberam que a rainha Vaste se recusou a comparecer diante do rei. Ou seja, a atitude daquela rainha acabou impactando negativamente outras mulheres, que começaram a tomar o mesmo tipo de atitude, de negar estar diante dos seus maridos,
porque viram um mau exemplo através dessa rainha Vaste. Viram que aquilo que ela fez poderia ser replicado como um modelo aceitável. No entanto, a gente sabe que estas sementes, que deveriam ser boas sementes, acabam contaminando, infelizmente, muito mais do que os bons exemplos. Não sei se já ouviram um ditado popular, diz que notícia ruim corre rápido, né? Falam isso, né? Notícia ruim corre rápido. Você vê que às vezes a notícia ruim corre mais rápido que uma notícia boa. Você vai falar uma boas novas para alguém, como é difícil. Mas agora você vai falar uma fofoquinha, nossa, aí todo mundo tem ouvidos para ouvir a hora que for. É interessante que nesse contexto, por mais que pareça estranho, despercebido, o Senhor estava no controle disso tudo. Já estava preparando para um propósito e algo maior. Através deste exemplo, através desta atitude, deu início a uma transformação que viria atingir uma geração, atingir um povo. Então, muitas vezes, Deus transforma, igual está em Deuteronômio, maldição em bênção. E a gente vai ver isso. Poxa, Tiaguinho, já começa o livro de Esther, uma mulher, uma rainha causando. Sim, já começa causando. Porque aquilo que Deus queria fazer, mais adiante, precisava ter fundamento nisso daqui que aconteceu. Amém até aqui? Tudo bem? Ninguém falou amém? Vocês estão entendendo, não está entendendo nada. Mas o ponto é que o propósito de Deus, ele não vai se frustrar. Existe uma jornada da vida a ser percorrida. Lá em Esther, também um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, versículo 17, na minha versão está assim, ó. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vaste. A rainha Vaste acabou perdendo as mordomias do rei, acabou perdendo sua posição de autoridade, porque se negou a estar diante dele. E o rei, então, nesse contexto, buscou outra mulher, fez uma seleção, né, e as mulheres tinham algumas regalias, ficavam 6 meses se produzindo, escolhia a roupa, escolhia a joia, escolhia tudo para se apresentar diante do rei uma única vez. E a rainha Esther, né, ou a Esther até então, sem ser rainha, se apresentou e o rei falou assim, eu gostei de você. A partir de agora, você será minha nova rainha. Você será a mulher que estará comigo. Diz o versículo 18, para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete, em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. E por que eu estou dando esse contexto, esse pano de fundo? Porque naquela época, Esther, que era judia, e seu povo, a sua família, estavam passando por um momento de transição e turbulência. Eles estavam ali talvez com medo, com receio de serem exterminados, de serem expulsos, de serem aniquilados de toda a terra. Eles estavam ali passando por um momento de incerteza. Alguém aqui já passou por um momento de incerteza, de turbulência na sua vida? Você fala assim, não sei, acho que é o fim. E aí Deus então começa a movimentar as coisas e começa a trabalhar de tal maneira. E o primeiro escape é colocar Esther como rainha. Tirar a rainha Vaste, entra a rainha Esther. E nisso eu pude parar para observar que onde Deus nos coloca, existe um propósito, existe uma jornada a ser percorrida. Não é à toa que você trabalha onde você trabalha, no tempo que você trabalha, no horário que você trabalha, no departamento que você trabalha, com as pessoas que você trabalha. Não é à toa.
Não é à toa que você conhece esse ciclo de amizade, que você tem este líder, ou você lidera aquelas pessoas. Não é à toa. Não é à toa que você pode passar tempos de desânimo, mas também você vai passar tempos de honra. Não é à toa. Não é à toa que Deus muitas vezes pega aqueles que parecem não ser e coloca em posições que devem estar. Não é à toa. Esther até então era uma judia bonita que estava sofrendo tanto quanto o resto do povo. E Deus viu graça e fez aquele rei achar graça aos olhos dele. E aí Esther se tornou a rainha daquele momento, ao ponto de ser honrada, ao ponto de até mesmo os convidados receberem presentes por essa celebração. Por isso que eu falo, toda semente importa. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E algumas reflexões que eu trago também. Às vezes parece que quando nós entramos numa jornada, a gente tem a falsa ilusão também que tudo vai parecer ser flores, tudo vai caminhar bem. Poxa, Deus está no controle, Deus está me honrando, Deus está me abençoando. E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos também estar preparados para o dia que vierem as turbulências. Né? Todas as vezes que a gente pega um voo, né? O Jorge já deve ter pego uns voos mais longos. Você imagina fazer voos tranquilos, céu de brigadeiro, até que o comandante fala assim: atenção passageiros, estamos passando por um momento de turbulência, apertem os cintos. Aí naquele momento muda tudo, você já começa a falar: opa, cadê, o que está acontecendo? Sim ou não? Na jornada da vida até aqui, não importa a sua idade, você só passou dias bons? Não, você teve dias maus também, não teve? Ou só eu que tive? Só eu que tenho? A reflexão aqui para a gente pensar como que a gente lida nesses dias que não são bons. O próprio Jesus, lá em João 16:33, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu dei o exemplo para vocês. Ou seja, eu venci aquilo que era mais difícil. O ter bom ânimo, por mais que você não tenha em si, você não vai ter, eu sou a fonte inesgotável do ânimo. Então você pode buscar em mim. Todas as vezes que a gente passa por uma situação difícil, o que fará diferença nas nossas vidas é como nós enxergaremos e como nós nos apegaremos ao Senhor. É interessante que minha prima, né, a filha ali do meu tio que faleceu, ela colocou uma mensagem no status dela, né, ao longo da semana eu vinha conversando com ela, ela colocou assim: não que as coisas sejam fáceis, mas com Deus ela fica melhor. E aí eu parei para pensar, falei: uau, com Deus fica melhor, ao ponto da pessoa tomar coragem de ver ali seu pai partindo, e falar assim: eu sei que o Senhor está no controle. Com Deus fica melhor. Ou seja, ela não estava negando a situação, mas ela estava reconhecendo que com Deus estava vendo toda a diferença. Então, o ponto para a gente pensar é como a gente tem reagido nas situações difíceis, porque quando tudo vai bem, tudo vai bem. E aí é interessante que ao longo, né, dessa jornada da vida, acontecem esses altos e baixos, e com a rainha Esther não foi diferente. Ela não viveu só dias de flores. Chega no capítulo 3, um dos subordinados do rei, que é Ramã, começa então a querer tramar contra Esther, contra o povo, e não se contentar em ver aquela mulher ou o seu povo, ou até mesmo o primo da rainha Esther, o Mardoqueu, vivendo uma vida boa. E aqui que eu começo a dizer que para você que está aqui, se você acha que o inimigo vai te dar trégua em algum momento,
não vai investir na sua vida, se você acha que o Satanás, o inimigo do nosso Deus, inimigo também das nossas almas, vai te dar alguma trégua algum dia, você está enganado. A Bíblia diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Todos os dias ele quer tramar contra as nossas vidas. Todos os dias ele quer achar uma brecha, ele quer achar uma situação para te derrubar. A vida cristã é uma vida de altos e baixos, mas aquele que quer nos derrubar não desiste. Por isso a necessidade de a gente buscar diariamente a presença do Senhor. Oração, palavra, louvor, seja como for. Porque isso vai alimentar o nosso espírito. Para cada dia a gente estar mais forte e falar, opa, aqui não. Se um dia não te falaram isso, eu estou te falando hoje. Todos os dias o inimigo quer te derrubar. Quanto mais autoridade, mais poder, mais ele vai tentar também contra a sua vida. Eu não sei se já passaram alguma experiência de ouvir falar, poxa, mas depois que essa pessoa começou a ir na igreja, parece que pioraram as coisas, está mais difícil para ela. E no começo o inimigo vai ficar furioso mesmo, vai falar, é isso mesmo. Como assim? Você estava comigo, agora você não está mais? Eu não vou deixar barato essa situação. Comigo foi assim também. Eu nunca esqueço, eu gosto de contar isso, porque eu vi o cuidado de Deus no dia do meu batismo. Eu acho que eu já contei na igreja aqui. No dia do meu batismo, eu chamei meu pai, falei, pai, eu vou me batizar. E ele não entendia nada disso, das coisas de Deus. E aí ele falou, posso ir com você, estou sem carro? Eu falei, pode. Fui lá, peguei ele, e estávamos indo, morava lá em Interlagos, me batizei aqui no Panambi, estávamos indo. No meio do caminho, ele, usado pelo inimigo, começou a me bater, e eu dirigindo, ele começou a me bater. E eu não entendendo nada, eu falei, Deus, me ajuda, eu não estou entendendo nada. Sinceramente, não estava entendendo nada. Nós estávamos conversando, de repente, ele começou a me agredir, falou, não, o que é isso, o que você vai fazer, não sei o quê. E eu só clamei a misericórdia de Deus. Cheguei, me batizei, passado alguns dias comecei a perguntar para Deus, mas por que isso? E aí ele me falou, Tiago, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. A resistência vai haver sempre. Então, desde o meu batismo há 22 anos atrás, eu entendo que existe uma resistência. Eu não posso, nesse momento, ser negligente e falar assim, não existe resistência nenhuma, viu, gente? Pode caminhar, não vai ter tribulação, não vai ter resistência, sempre vai ser um mar de rosas, não é uma verdade. Eu não tenho muito tempo de experiência, assim igual alguns homens e mulheres de Deus, de ter 50 anos, 60 anos com Deus. Tenho 22 anos com Deus. Mas eu afirmo com certeza que sempre vai haver resistência, igual houve com a rainha Esther. E aqui eles tentaram, então, esse homem, esse súdito aqui, Ramã, tentou conspirar contra esta mulher. Tentou aniquilar um povo, uma geração, aquilo que eles estavam vivendo, uma jornada de vida, de propósito e intenção de Deus. Então aquele homem tentou armar ao ponto de falar assim, Deus, rei, cria uma lei aí para ninguém, para todo mundo prostrar a você quando você passar, e quem não prostrar vai ser punido. Porque ele sabia que o povo judeu, aqueles homens, aquelas mulheres, tinham o seu Senhor. E aí ele fez isso, o rei caiu na dele. Ele também perseguia Mardoqueu, que era um primo, irmão ali de Esther. Ele fazia de tudo. Ele verdadeiramente era a resistência daquilo que Deus tinha planejado. Ele queria ver o povo de Deus morto, aniquilado. E aí o que me chama a atenção diante dessa história é o posicionamento daquela mulher, da rainha Esther. Isso que me chama a atenção. Abre comigo lá no capítulo 4, um pouquinho mais para frente. Capítulo 4, versículo
versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 17, diz assim na minha versão: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas, Mardoqueu falando, né? Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então, veja bem, Mardoqueu, primo e irmão de Esther, falando: Esther, você chegou aí, ó, agora se posiciona. Você se converteu, você está numa posição de autoridade, se posiciona, Esther. Não foi à toa que você está aí. E ela respondeu. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei, porque a lei dizia que as mulheres só podiam, qualquer pessoa só podia ir à presença do rei se o rei chamasse, né? Não podia simplesmente adentrar a presença do rei. Continuando: se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme a instrução de Esther. E aí o ponto que me chama a atenção aqui é o posicionamento de uma mulher diante de um propósito, diante de um chamado, diante daquilo que Deus tinha convocado e estava fazendo na vida dela. Ela sabia que pelas suas forças, ou pela sua coragem, talvez não fosse resolver nada. Ela sabia que ela estava ali com um propósito maior, o qual Deus tinha chamado. Então ela falou assim: gente, eu não sei se eu vou conseguir não, vou arriscar minha vida. Mas vamos fazer assim, ora por mim, jejua comigo, eu vou jejuar também, né? Não é aquele jejum, né, terceirizado, ó, jejua aí por mim. Crente 6 horas, né? Ô, 6 horas aí por mim? Né? Só os outros que vai orar, aí ele fica de boa, esperando a oração. Não, não é nada disso. Ela falou: ó, vocês orem por mim, jejuem por mim, que eu e as minhas servas também vamos orar e vamos jejuar. E aí tenho certeza, com fé, que Deus vai me dar coragem, e eu vou entrar lá na presença do rei. Eu vou lá colocar a minha súplica, a minha petição, e vou explicar a história para o rei. Vai custar minha vida, talvez custe minha vida, talvez eu morra, mas eu vou. Me ajuda em oração, me ajuda em jejum. Posicionamento. Ela sabia que existia uma jornada a ser percorrida. Ela sabia que existia uma necessidade de se colocar ali diante do rei. Mas quantas vezes nós, trazendo para a nossa realidade, diante de uma situação difícil, a gente tende a se esconder, a gente tende a se calar, a gente tende a não pedir ajuda, a gente tende a entrar numa caverna, a gente tende a se frustrar, a desistir, falar: não, esse caminho está difícil. Não, o inimigo está demais, Thiago. Sendo que a gente aprende através da vida de Esther que a gente deveria fazer justamente o contrário. Falou: opa, vou perseverar. Eu sei que existe um propósito, eu sei que existe um chamado. Quantas vezes eu também vi, ao longo desses 20 e poucos anos, pessoas desistindo no ministério, porque falaram: puxa vida, está tão difícil. Seja de louvor, seja de pregar, seja de servir na recepção, seja na intercessão, seja o que for, ministério, chamado de Deus. Poxa, está difícil. Sendo que a gente olha para o livro de Esther, a gente fala assim: opa, está difícil? Então peça ajuda, peça oração, peça jejum. Eu tenho certeza que a vontade de Deus não é desistir. Que a gente desista no meio do caminho. Ampliando um pouco mais, e na jornada da vida. Poxa, está tão difícil, estou passando por luta, estou passando por tribulação, a vida financeira, amorosa, sentimental, familiar. Vou tirar minha vida. Vocês já ouviram isso, gente? Vou acabar com tudo, não é? Que a gente escuta, vou acabar com tudo, vou me suicidar. Desistiram, sendo que a gente tinha a oportunidade de pedir ajuda,
de jejuar, de orar e ver a vitória do Senhor em todas as coisas. A gente para pensar, será que a gente tem desistido fácil daquilo que Deus nos chamou? É uma pergunta que o Senhor fez ao meu coração. Tiago, você tá pensando em desistir fácil de alguma coisa? Ou você vai perseverar até o fim, para sempre? Será que os planos de Deus parecem estar sendo frustrados? Talvez alguns de nós se perguntem, será que ele esqueceu? Será que ele desistiu? Será que ele não quer mais isso para a minha vida? Ou será que você talvez não veja mais saída nisso tudo que você está vivendo, nessa jornada da vida? Mas eu creio que em tudo Deus tem um propósito e vai nos dar vitória. Eu creio nisso. A vontade de Deus é para que seja cumprido cada vírgula daquilo que Ele prometeu. Nada vai se perder, nada vai ser esquecido, a menos que a gente levante a mão e fale assim, estou pedindo para sair. Estou desistindo daquilo que eu entendo que é a vontade de Deus, mas eu não consigo. Deus é capaz de transformar todas as situações difíceis. Vamos caminhar mais um pouquinho, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, o rei e Ramá foram ao banquete da rainha Ester, que ela chamou. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester, diga-me o que deseja, rainha Ester, qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do meu reino. Deus agindo de maneira tremenda. A rainha Ester respondeu, se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria audácia de fazer isso? Ester respondeu, nosso inimigo e adversário é Ramã, este homem perverso. Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Jardim do palácio, cadê? Me perdi. Ramã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Deus revirando uma situação difícil, Deus dando vitória onde não parecia ter saída. Esse é o Deus o qual nós servimos, que em meio a uma situação difícil, Ele falou, opa, além de te dar vitória, eu vou te honrar, eu vou atender seu pedido, eu estou contigo, eu estou vendo essa injustiça, eu estou vendo o que estão fazendo com você, eu estou vendo. Nada vai ficar em vão, eu estou no controle de todas as coisas. Se você não contemplou ainda algo nesse sentido, eu tenho certeza e creio que você vai contemplar. Eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as suas orações. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir no tempo certo. Não é antes, não é depois, é no tempo certo. Ele é o socorro bem presente. O tempo de Deus é hoje, é amanhã, foi ontem e é eternamente, é para sempre a vontade dEle. A vontade dEle não está restrita ao nosso tempo ou à maneira que nós imaginamos que Ele fará. Aqui começou então uma reviravolta. Além de cair a máscara daquele homem, de todas as armadilhas e ciladas que ele fez, o rei ficou tão furioso que o condenou
Falou, opa, calma aí. Versículo 10 diz assim: executaram Ramã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Ele foi tão perverso ao ponto de falar assim: não, dobra o tamanho dessa forca, põe ela bem firme, põe mais corda. Quem faz isso com o rei tem que morrer. E ele acabou morrendo na sua própria forca. Esse é o nosso Deus que transforma a maldição em bênção, que muda todas as situações. Se você veio aqui nesta manhã pensando, não tem mais saída, eu te digo em nome de Jesus, tem saída. Se você pensa assim, eu não estou vendo nada, saiba que o Senhor está no controle. Se você pensa, existem autoridades poderosas querendo me derrubar, saiba que seu Deus é muito maior que qualquer autoridade. Existem pessoas tramando contra a sua vida, mas existe um Deus que pode transformar todas as coisas, em nome de Jesus. Seja na sua vida profissional, seja onde for, existe um poder sobrenatural que nos foi concedido, que nos foi agraciado, que é a presença de Deus, para que nós usemos esse poder, através do Espírito Santo de Deus, e guerreamos nas regiões celestiais. Sabe, enquanto a gente fica aqui, né, no murrinho aqui, ó, de maneira natural, não vai resolver. A partir do momento que a gente se posiciona, fala: Deus, me ajuda aí, quero orar por esta situação, quero jejuar por isso, transforma todas essas coisas, Senhor. O Senhor começa a agir, os céus começam a se abrir, as águas começam a mexer, e os sonhos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Ah, Tiaguinho, você está falando isso porque tudo vai bem, e sempre vai bem? Não. Eu falo isso porque eu tenho aprendido com Deus a ser tratado em situações difíceis. Eu falo assim: Deus, me mostra o propósito justamente nessas dificuldades. Eu vou fazer 4 anos de empresa, e assim que eu entrei nesta área que eu estou, eu fui perversamente atacado também por uma pessoa que tinha 30 anos de casa, ao ponto da pessoa chegar em mim e falar: ó, você sabe que isso que você fez é motivo de justa causa, viu? Isso daí que você fez não se faz. Eu falei: mas o que eu fiz? Isso. Eu falei: mas eu não fiz isso. Não, você fez, e se eu levar para o RH, você vai tomar um processo. Eu falei: mas eu não fiz isso. Não, chegou para mim que você fez. Eu falei: então tá bom, eu fiz isso, então chama a pessoa que fez, vamos ligar para ela, e a gente vai ver se eu fiz mesmo. Liguei para a pessoa na hora, cariação, viva a voz, eu falei: oi fulano, estou aqui com a outra pessoa, que ela, né, me comentou que você disse para ela que eu fiz isso. Você pode esclarecer que momento que eu fiz isso? Ele falou: não, Tiago, mas você não fez isso. Eu desliguei e falei: muito obrigado pela ligação. Desliguei. Falei: cara, qual que é a sua intenção? Para que você quer fazer isso? Para que você quer me prejudicar? Acabamos de fazer uma cariação aqui, eu não fiz isso. Você está me acusando, falando que vai levar para o RH, que eu vou ser mandado embora por justa causa. Enfim, causou um estresse. Ali eu coloquei diante de Deus, falei: Senhor, o Senhor sabe cada passo que eu dou aqui nesse local, cada semente que eu planto. O Senhor sabe que também que eu não sou capaz nem de estar aqui, mas o Senhor tem me honrado. Resolve essa situação. 3 anos depois, quando foi mês passado, eu vi essa pessoa sendo desligada da empresa. E ela foi desligada, e eu não falo isso: ah, que bom, Deus fez, foi, né, retaliou ela, Deus fez. Não, eu falo isso porque eu falo assim: a gente sabe a semente que a gente planta. Ali eu não estava falando de capacidade técnica, eu estava falando de caráter. E Deus honrou aquilo que eu estava fazendo, o meu caráter, e a minha disposição de pedir perdão se eu tivesse errado. Não importa a autoridade, nós precisamos caminhar de maneira clara,
justa e verdadeira diante de Deus. Nessa jornada da vida, a gente precisa entender que existe um exemplo também a ser seguido, por mais que pareça difícil. Às vezes a gente fala assim, poxa, não vai dar. Todas as vezes que eu penso que não vai dar, eu lembro daquilo que Jesus fez. Ele falou, opa, mas calma aí, Jesus passou coisas bem piores. Ele falou assim, ainda tem de bom ânimo. Eu já fiz. Se a gente olhar Mateus 4, né, ele fala das tentações de Jesus, quantas tentações ele passou ali? Ele falou assim, eu fui tentado, eu consegui superar, superem também, eu vou dar vitória, estou no controle. Se você pega um pouquinho mais para frente, lá em Coríntios também, fala que Jesus venceu até a morte, para nos dar vida e vida em abundância. Aí você fala assim, poxa vida, ele venceu a morte, pegou a chave do inferno e falou, está na minha mão. E a gente fica ainda titubeando, falando, será? Não se posiciona. Se a gente olhar também, João 16, 33, igual a gente viu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí depois mais um pouquinho ele fala da paz, né? Vocês em mim terão paz. Ou seja, pode estar difícil, turbulento sua vida, mas tenham paz, busquem em mim a sua fonte inesgotável. A gente fica então criando historinha, né, na nossa cabeça, deixando de entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero finalizar lendo mais um texto, se o louvor quiser vir à frente. Está em Mateus 10. Eu vou ler com os irmãos para a gente fechar e ter um tempinho de oração. Mateus 10, capítulo 10. Escutei só umas 2 Bíblias fazendo barulho. Estou imaginando que o resto da igreja está esperando pôr no telão. É isso. Mateus 10, 22. Jesus falando assim, ó, para aqueles homens. Olha só que forte isso, gente. Mateus 10, 22. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, muitos vão te odiar. Você pensa que vai ser fácil? Você pensa que você vai estar ileso? Você pensa que você vem na igreja todo domingo, te livra de alguma coisa? Você, no sentido de não ser atacado, né, te livra de muita coisa, é verdade, não vai achar que eu estou pregando heresia aqui, mas de não ser atacado, de não ser alvo. Mas quem perseverar até o fim, vai ser salvo, vai ter a vitória. E olha só que interessante os próximos versículos, 23, olha as estratégias que Jesus dá, e ensinamentos. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Ou seja, está sendo perseguido aqui, calma, tem saída. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Ou seja, sempre vai haver um local que você possa ser bênção, que você possa fazer diferença. Sempre há uma saída. Versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é o suficiente ser como o seu mestre e o escravo como o seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Ou seja, Deus está falando assim, sejam obedientes. Existe um mestre, existe um senhor. Se coloquem na posição de servos, se coloquem na posição de escravos daquele que tem todo o poder. Obediência, há uma saída. Mais para frente, não tenham medo. Jesus falando, né, já imaginando que a gente vai ter medo mesmo. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que está no secreto será divulgado. Não tenham medo, uma hora vai aparecer quem está certo, quem está errado, quem está servindo, quem está amaldiçoando, quem está armando cilada, quem não está. Não tenham medo, não tenham.
E eu agora lhes digo no escuro, anunciem as claras, e o que o sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Mais uma vez, versículo 28, não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar a alma. Não tenham medo, não tenham medo de ciladas. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não temas, Deus está no controle. Não importa a situação difícil, Deus está no controle. Quanto custam, versículo 29, quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Terceira vez Jesus falando, não tenham medo. Vocês são muito valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai que estás nos céus. Não tenham medo, se posicionem. Está difícil, busca ajuda, em oração, em jejum. Mas a gente tem que aprender como povo de Deus a não desistir da jornada, não desistir desse tempo. No Novo Testamento fala, e muitos usam este versículo quando a pessoa falece, fala, correu a carreira que foi proposta, guardou a fé, lutou o bom combate. Mas é uma carreira, não está falando que é o pastor Paulinho é corredor aqui, não é um tiro de 100 metros, é uma jornada, pastor Paulinho? Não é de um domingo para o outro aqui, não, são todos os domingos, contínuo, até que o Senhor venha ou até que a gente vá. É para sempre. Mas a gente precisa entender o posicionamento que a gente vai ter diante dessas situações difíceis. A gente vai precisar então se posicionar justamente aí. Eu queria que você se colocasse de pé para que nós orássemos. Eu imagino que algumas coisas devem afligir seu coração, assim como aflige o meu, falando, Senhor, entra com a tua graça e misericórdia nessa situação. Mas assim como a rainha Esther teve o socorro bem presente, eu creio que esse socorro bem presente se faz entre nós também. Assim como essa mulher decidiu em seu coração pagar o preço pela vida de muitos, eu creio que cada um de nós está disposto também a pagar o preço por nossa geração, pela nossa família, por aqueles que estão ao nosso redor. Eu creio que, por mais difícil que esteja, muitas vezes a nossa vontade é continuar. Eu não queria ver nenhum se perdendo, não queria ver nenhum se desviando nem para a esquerda, nem para a direita, olhando para trás, se esfriando. Muito pelo contrário, eu creio que a igreja e a noiva que o Senhor vem buscar são aqueles que permaneceram até o fim. Aqueles que persistiram em fazer a vontade. Passaram por lutas, passaram por dificuldades, passaram por tribulação, mas olharam para o Senhor e falaram assim, Senhor, eu não quero desistir. Eu não quero desanimar, eu não vou me importar com a situação difícil, com a autoridade, com o julgamento de político, ou seja o que for, mas eu vou perseverar até o fim. O Senhor vem buscar uma igreja que resiste aos dias maus. Mas eu perdi isso, perdi aquilo, e aí lembra de Paulo, então, que falou assim, todo o meu conhecimento, todo o meu dinheiro é como esterco, não serve para nada. O que mais tem valor na minha vida é aquilo que Deus está produzindo em mim.
Ah, Tiaguinho, você está pregando então que eu não posso ter nenhuma riqueza. Não. Estou falando que tudo isso não vai ter valor de maneira espiritual. Não estou falando que não é importante. Estou falando que espiritualmente não vai ter valor. A menos que você pegue tudo isso, coloque à disposição do Senhor. Senhor, aonde que eu tenho que abençoar? Eu vou convidar os irmãos a refletirem um pouco sobre esse louvor que nós louvaremos. Depois, se os pastores me permitirem, eu queria orar um pouquinho, para que nós sejamos abençoados por aquilo que Deus vai produzir nas nossas vidas. O azeite é bem gostosinho, não é? Aquele azeite é gostoso, todo mundo quer desfrutar de uma boa salada com azeite, ou espiritualmente todo mundo quer produzir azeite, quer ser bênção, quer ser ungido. Mas para produzir esse azeite é necessário que algumas gatos sejam apertados, sejam espremidos até que saia o azeite. E às vezes é isso que está acontecendo. Você está falando, poxa, estou entendendo nada, Senhor. Saiba que Ele está pensando no azeite que vai sair da sua vida. Ele está pensando já lá na frente, aquilo que vai ser produzido através desse tratamento. Ele está no controle de todas as coisas, amém? Sabe o que eu acho muito interessante? Que o livro de Esther, ele termina com festa. Deus faz uma libertação e termina com a instituição de uma festa, celebrada até os dias de hoje pelos judeus. Mas eu queria falar isso para os irmãos, porque a gente está em tempos de festa. Então, relembrar aqui. Sexta-feira, onde tem louvor, tem adoração, tem palavra profética, direção, encorajamento, é festa. Então, tem uma festa na Grande Viana, às 8h30, lembrando os irmãos. Nessa sexta-feira, o pastor Samuel Moraes vai estar com a gente. E no sábado, a gente tem mais festa. Mas dessa vez aqui na Vila Iná, porque serão consagrados mais obreiros na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Então os irmãos estão convidados. A gente pede que os obreiros aqui da casa estejam ligados para estar aqui presentes, para a gente ajudar inclusive na recepção, dado que vai ser aqui na Vila Iná. Então, 6h aqui na Vila Iná, consagração de obreiros. Granja Viana, 8h30, a gente tem um culto, uma grande celebração ali. E estava pensando aqui, o Tiaguinho estava falando das corridas, né? Curiosamente, eu fiquei um tempo meio relaxado nos treinos, né? E aí, é engraçado como parece que quando a gente perde um pouco o ânimo, para desanimar de vez é meio rápido, tá? Eu digo isso porque eu fiz uma prova hoje de manhã. E falar para os irmãos que a hora que o alarme tocou às 4:45, para uma largada às 6h20 da manhã, eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer nessa temperatura, antes do sol nascer, né? Mas amém, vamos lá. Mas assim, ao mesmo tempo, né, como é bom a gente fazer coisas que são saudáveis, e eu gosto também disso, não vou negar. Mas assim, foi mais difícil, né, nesse tempo meio parado, só que no final da prova eu já estava pensando na próxima, e aí me deu mais vontade de treinar. Eu acho que não é à toa que a gente compara, né, com uma carreira, a caminhada com o Senhor, porque eu creio que o nosso relacionamento, como a gente costuma, inclusive, comparar a fé com um músculo, né? Músculo, se a gente não treina ele, né, ele atrofia, ele perde força. Da mesma maneira, um músculo mais saudável, ele vai ter cada vez mais disposição. E eu creio que assim, o Senhor tem chamado a gente para perseverar nesse sentido, sabe? Para lembrar que sempre vale a pena. E a gente tem que tomar muito cuidado para não esmorecer. E às vezes a situação, ela realmente leva a gente a ficar, às vezes, assim, com menos força, né? Ou sentir que está mais difícil. Mas essa é a hora que é mais importante ainda buscar assim, profundamente a presença do Senhor. Eu só queria contar uma curiosidade para os irmãos. Alguém tem dúvida do agir de Deus nessa toda essa história de Esther, que é tão linda? O Thiago até resumiu bastante aqui, né? Porque tem tantas coisas ali. Mas alguém tem dúvidas do agir de Deus nessa história?
Os irmãos sabiam que tem 2 livros no Antigo Testamento que não mencionam o nome de Deus? Só 2. E na minha opinião são 2 dos mais proféticos que tem. Um deles é o livro de Cânticos ou Cantares de Salomão, e o outro livro é o livro de Esther. Não aparece o nome de Deus. Mas eu estava pensando comigo mesmo, eu acho que até porque não precisa. É tão evidente o agir de Deus em tudo isso. Assim, eu creio que aqueles corações, não é à toa que ela proclama um jejum. Não é? Não precisa. Claro que assim, o nome de Deus é poderoso, é bom mencionar ele, mas assim, ele é tão presente que ele não é nem mencionado porque é desnecessário, né? Para que a gente perceba o quanto que Deus está naquela história. E aí me veio um versículo no coração que é o que eu queria compartilhar com os irmãos. 2, que é Provérbios 3, 5 e 6, né? Que fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Então, assim, coloca a confiança no Senhor. Amém. Eu gosto ainda mais do 6, que ele fala: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Queremos andar por caminhos mais fáceis, que a gente reconheça o Senhor em todos os caminhos. Acabei vendo na NVT também, já que o Tiaguinho ministrou na NVT, achei mais interessante que ele passa esse versículo 6 de uma maneira mais prática. Ele fala assim: busque a vontade do Senhor em tudo aquilo que você fizer. Isso nada mais é do que reconhecer que Ele está em todos os caminhos. Reconhecer que Ele está presente em todas as coisas. E Ele fala, e Ele vai te mostrar o caminho a seguir. O caminho dele é o caminho certo, é o caminho direito, é o caminho mais fácil. Então, eu creio que assim, essa jornada fala muito disso, que a gente não confie naquilo que a gente é capaz, não tente resolver pelas próprias forças, mas a gente tenha realmente no coração que a vontade do Senhor, no caminho que Ele tem, é sempre melhor, e quando a gente reconhece que Ele está à frente de todas as coisas, tudo vai ficar mais fácil. E, claro, isso não quer dizer que vai ser tudo flores durante toda a vida, mas para cada uma dessas batalhas, que nem o Tiaguinho falou que a gente passa, sempre tem uma vitória. Esse é o destino do povo de Deus até chegar a uma vitória final na vida eterna, na presença eterna também do Senhor. Porque os propósitos de Deus, como o Tiaguinho falou, eles não são temporários, eles são sempre eternos. E é isso que Ele deseja para a gente, a eternidade. Amém. Deus abençoe os irmãos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. E a terra estremeceu, e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre, para sempre. Para sempre adorado para sempre Ele ressuscitou, para sempre Salvado para sempre. Ressuscitou, ressuscitou.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre ressuscitou, ressuscitou pra sempre, pra sempre exaltado é, ressuscitou, ressuscitou.